Numa dieta de ganho de peso, é extremamente comum e recomendado até que nós consumimos bastante carboidratos, preferencialmente de médio e baixo índice glicêmico. Será que se eu consumir carboidratos de alto índice glicêmico ou simplesmente médio índice glicêmico, mas muita quantidade, vai me deixar diabético? Isso é uma pergunta muito importante porque não treinamos simplesmente pelo shape. Será? Então vamos descobrir agora. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos abordar aqui sobre carboidratos da dieta, índice glicêmico, maltodextrina, destrose, a oximase, carboidratos em pó em forma de suplemento que normalmente nós vamos encontrar de alto índice glicêmico. Esse assunto foi motivado por conta de um aluno meu que me perguntou justamente isso. Leandrão, essa malto, 50 gramas num pós-treino, não pode me deixar diabético? Primeiro, vamos entender o que é a diabetes. Nós temos dois tipos, um tipo congênito, que você já nasce com ele, e nós temos um outro tipo que é criado por conta da resistência periférica da insulina. E aí você observa que no final de um bulk algumas pessoas estão com algum tipo de resistência à insulina. Isso nos deixa esperto porque é um quadro que levaria a um processo de diabetes no futuro. Porém, pessoal, o que nós temos que lembrar é que a questão dessa resistência periférica à insulina ela precisa ser por muito tempo, por um longo prazo. Então, afinal de contas, por que num bulk a gente fica com resistência periférica à insulina? Primeiro, não são todas as pessoas. Tá? Normalmente quem faz um bulk bem feito não fica com resistência periférica à insulina. O que acontece é uma piora da sensibilidade. Uma piora não quer dizer que entra num quadro ruim. O que vai acontecer? Quando você começa a consumir muito carboidrato, mesmo que ele seja de baixo índice glicêmico, isso é importante, você começa a obrigar o seu pâncreas a produzir insulina para fazer a absorção disso. Um carboidrato de baixo índice glicêmico comparado com um de alto, você vai liberar a mesma quantidade de insulina. A diferença é que no de alto índice glicêmico, obviamente eu estou analisando duas porções iguais, 100 gramas e 100 gramas, aqui o pâncreas vai ter que dar um uppercut, um porradão lá para cima para absorver isso. Isso força mais ele de fato. Num de baixo índice glicêmico que tem uma curva mais suave, ele vai liberar a mesma quantidade, mas vai dar o tempo dele. Entendeu? Como se fosse um hit, o outro ele tem que dar um sprint enorme para conseguir já resolver o problema. Então se você faz uma dieta rica de carboidratos com alto índice glicêmico, você piora mais a sua sensibilidade à insulina. Porém, percebeu aqui que na minha análise eu estou falando de índice glicêmico e de carga glicêmica. Ou seja, eu posso fazer uma dieta de 300 gramas de carboidrato, porém um de alto e outro de baixo. O de baixo ele é melhor. Ponto final. Leandro, já falou sobre índice glicêmico dos alimentos? Já. Sempre que tiver qualquer dúvida, Leandro Twin, mais tema aqui no canal. Então, quando eu consumo muitos carboidratos, eu pioro a minha sensibilidade à insulina. Se for de índice glicêmico maior, eu pioro ainda mais. Só que o que vai acontecer, pessoal? Isso não é o único fator determinante para a piora de sensibilidade à insulina. E é aqui que entra um grande ponto que muitas pessoas ignoram. Umas por falta de conhecimento, é verdade, e outras porque simplesmente, acho que não, vai atrapalhar o ganho de massa muscular, que é fazer o aeróbico. O aeróbico melhora muito a sensibilidade à insulina, muito. Mais do que a musculação, Leandro? Sim, mais do que a musculação. Uma atividade sistêmica, como é um aeróbico, ele vai ter uma melhora de sensibilidade à insulina muito melhor do que você fazer exercícios isoladores, onde você destrói a sua musculatura, como por exemplo uma rosca direta de bíceps. Às vezes você nem cansa em termos cardiovasculares, você cansa o músculo, isso é ótimo para o fisiculturista. Na verdade é isso que ele tem que buscar. Ele não quer cansar o coração e o pulmão, ele quer estressar um músculo. Só que isso, obviamente, não gera um EPOC, que é a superutilização de oxigênio pós-exercício físico, tão boa quanto de um aeróbico, não gera adaptações crônicas funcionais do nosso organismo, como um aeróbico, então, por exemplo, melhora de sensibilidade à insulina. Então, você fazer aeróbico durante um processo de bulking é muito interessante. Aí você vai dizer, não. Lembra lá no começo do vídeo que você falou que a galera treina por saúde e tal? Eu não treino por saúde, eu treino para ficar gigante e você não tem nada com isso. Bom, cada um estraga a sua vida como quer, eu respeito isso, felizmente a sua não é a minha, mas
Quando você fala de piorar a sensibilidade à insulina, você também piora os resultados de hipertrofia. Então, na verdade, o aeróbico, durante um processo de bulk, se ele for bem colocado, ele melhora o processo de hipertrofia. Na verdade, o aeróbico, por trás das cortinas, nos bastidores, ele se torna anabólico e não catabólico. E sim, às vezes acontece, eu passo aeróbico para um aluno meu em bulk, ele acha que eu cometi algum equívoco. Pelo contrário, o equívoco seria deixar para trás. Só que o que acontece, pessoal? Às vezes é verdade. Nós temos que comer tanta comida que não estamos dando conta e a gente começa a apelar para o alto índice glicêmico, porque o processo digestivo dele é mais rápido, então você começa a piorar a sua sensibilidade à insulina. Chega um determinado momento que o atleta tem que comer tanto que ele não consegue mais, esse aeróbico está gastando uma caloria que ele não consegue repor. E aí, nesse caso, ele vai ter que descontinuar o aeróbico, ferrando mais a sua sensibilidade à insulina para conseguir fazer o seu ganho de peso. Porém, isso eu posso garantir para vocês, tá? A cada 100 alunos que eu atendo, isso é caso para 2 ou 3. Tá? E normalmente é temporário, porque aí você vai melhorando a sua condição digestiva, o seu estômago vai acostumando com aquela quantidade de comida, e aí você vai soltando e voltando a fazer o aeróbico, coisas desse tipo. Agora, o que eu vejo é gente assim, não vou fazer aeróbico para não catabolizar. O cara não faz nem dieta, tá comendo besteira pra caramba, achando que num bulk é certo sujar uma dieta, a gente já pode falar sobre isso, e simplesmente não vou fazer para não catabolizar. Meu amigo, primeiro que falta massa muscular para catabolizar, segundo que você está comendo um monte de besteira, não está fazendo dieta, então obviamente você tem muito o que queimar aí. Mas sem querer dar sermão em ninguém, porque eu não sou desses, foi só para dar um exemplo mesmo, e de repente puxar a sua orelha de forma benéfica, tá? Do bem, para te ajudar, que é só o meu objetivo aqui com vocês. Então, o aeróbico durante um bulk, ele é extremamente bem-vindo para melhorar o ganho de massa muscular e de forma limpa, porque quanto menos sensibilidade à insulina você tem, pior são os seus resultados em termos de ganho de gordura, de forma, o famoso crescer seco. Crescer seco o mais seco possível. Quer dizer que você vai crescer 100% seco. Provavelmente isso não vai acontecer se você é intermediário ou avançado. Agora, você crescer o mais seco possível, sim. Como vocês viram, é um complexo de muitas coisas. E nós temos mais uma engrenagem desse nosso sistema, que é o percentual de gordura. O percentual de gordura mais alto deixa a gente mais resistente à insulina. Então, se você pega uma pessoa que está com 20% de gordura corporal, com uma massa muscular legal, tá? Vai fazer um bulk, ou seja, ele tem uma gordura alta, ele vai fazer um bulk e ele não vai fazer aeróbico. É pedir para terminar com uma sensibilidade à insulina muito ruim. Agora, se você está fazendo cardio, se você está fazendo uma caloria controlada, se você tem um percentual de gordura menor, você provavelmente vai fazer o seu bulk, vai ganhar legal e não vai terminar com uma resistência à insulina, nem mesmo num grau leve. Uma sensibilidade à insulina ruim, por um período pequeno, não tem grande problema. Você não vai ficar diabético por causa disso. Vide muitas pessoas que às vezes ficam 5 anos sedentária, obesa, tomando... Já atendi aluno meu que tomava 4 litros de refrigerante por dia com açúcar. Então olha que absurdo, eu já atendi gente assim. E fica por um tempo, depois resolve a vida, não morre de diabetes, não fica diabético. Agora, isso por um longo tempo vai causar. Só que aí que tá. Se você é ativo, treina direto, faz aeróbico e passa períodos de bulk cut um pouquinho com a sensibilidade à insulina não tão bom, você não vai ficar diabético. Então assim, a maltodextrina pode deixar diabético? É óbvio, porque é um carboidrato de alto índice glicêmico. Agora, em que condições? Você vai pegar um sedentário, gordo, e tomar maltodextrina, ele vai ficar. Tá? Ou ele tem uma grande chance de ficar. Só que se você pegar uma pessoa que treina, tem um percentual de gordura bacana e toma maltodextrina, toma o oximase, toma destrose, palatinose e batata doce em pó não vão entrar aqui, porque a palatinose tem um índice glicêmico menor, batata doce mediana, maltodestrose e o oximase um pouco mais. Então, se você toma, não estou dizendo que palatinose é um bom investimento não, tá? Já fiz vídeo sobre ela aqui e não é um bom investimento, mas
a gente tem que comentar que realmente é isso. Mas se você consumir então maltodestrose, você não vai ficar diabético por causa disso, dentro das boas condições que a gente já conversou aqui no vídeo. Quer dizer, Leandrão, você pode me dar uma sugestão então de carboidratos bons para minha dieta bulk? Para eu conseguir comer muito. Por exemplo, o primeiro da lista não poderia ser um alimento líquido de baixo índice glicêmico, mais rico de calorias do que qualquer outro líquido que nós vamos encontrar frutífero? Então fica com esse vídeo aqui, top fontes de carboidrato para bulk.